Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Deputado Júnior Verde visita escola pública na zona rural de São Luís. Começa o período de credenciamento de grupos culturais para apresentações no São João. Você vai ver ainda, IFAM lança campanha com o objetivo de valorizar o sotaque Costa de Mão, um dos mais tradicionais do Bumba Meu Boi no estado. E mais, no quadro Sala de Entrevista, o jornalista Juraci Filho recebe o deputado professor Marco Aurélio. É agora no Portal da Assembleia. O deputado Júnior Verde visitou uma escola pública localizada na zona rural de São Luís. Segundo pais de alunos, a unidade de ensino encerrou as atividades no mês passado. O deputado Júnior Verde, a pedido de pais de alunos da Escola Pública de Educação Básica Castelinho, localizada na rua 13 de Maio, no bairro Santa Bárbara, zona rural de São Luís, visitou a comunidade para saber o motivo do fechamento da escola no último dia 26 de março. E a tendência é que nós possamos reabrir essa escola, até porque a comunidade, a proximidade é importante, o deslocamento, né, fica mais fácil, mais viável realmente, é que a criança tenha acesso a esta escola e não outra mais distante. Então nós já fizemos uma indicação à Prefeitura Municipal, estamos encaminhando um cópia ao secretário municipal de Educação do município de São Luís, para que de fato possam reanalisar a reabertura dessa escola, porque a comunidade aqui está clamando para que isso aconteça. Assunção de Maria estudou na escola há 40 anos e agora a filha de 4 está sem estudar. Minha filha está em casa sem fazer nada, ela pede para estudar, não está estudando, e aí está assim, a escola fechada, depois já de 40 anos que ela funciona e está aí as crianças sem estudar. O deputado Júnior Verde encontrou a escola fechada, mas foi informado que o colégio tem 3 salas de aulas e atendia 60 crianças de 3 a 5 anos pelo turno da manhã, da Santa Bárbara e áreas vizinhas. A gente está com uma dificuldade imensa, porque tá difícil lá, tá lotado na edição de Paixão, a gente não tem como mandar nossos filhos e eles não estão dando nenhuma posição para a gente. Um conselheiro tutelar da região também participou da reunião e informou que o conselho desconhecia oficialmente o fechamento da escola. A informação que nós tínhamos é que a escola estava em reforma. Todas as vezes que a gente vinha, a informação também não era da direção da escola. Pessoas que trabalham, que informavam que nós temos um documento para protocolar, até hoje não conseguimos ainda. A informação que nós temos agora, extra oficial, que a escola está fechada por 15 dias, né? E nós não tínhamos essa informação oficialmente. Alguns alunos da unidade básica Castelinho foram transferidos para a escola Enedir Santos Paixão, que deixou a unidade superlotada, o que, de acordo com este pai, dificulta o aprendizado dos 2 filhos e das outras crianças. Como é que a criança vai aprender numa situação dessa? É muito complicado para uma criança que está se desenvolvendo agora e fica difícil, né? O deputado Júnior Verde garantiu que vai buscar uma solução sobre o fechamento da escola no bairro Santa Bárbara. A iniciativa nossa é, claro, agora uma reunião com o secretário de Educação, que está marcada para quinta-feira. Vamos acompanhar a comunidade e cobrar que, de fato, nós possamos dar uma resposta positiva, né, e tão necessária, porque estamos tratando de educação. Temos que ter todas as nuances de um processo que é fundamental, entre eles está desde a infraestrutura, o acesso necessário, e essa escola reúne essas condicionantes, e é por isso que nós vamos, junto com a comunidade, reivindicar algo tão importante que, de fato, seja, com a maior brevidade possível, seja reaberto para que eles não percam o ano letivo. Esperamos que seja bem colocada a escola, que volte a funcionar, porque vai ser beneficiada pela população, não só Santa Bárbara, como Tajaçuaba, Vila Magrio, Vila Vitória, que abrange todas essas áreas aqui do Castelinho, entendeu? Vai ser bem apoiado. Em nome do Senhor Jesus, essa escola vai voltar. Na sessão plenária de ontem, os deputados debateram projetos de lei e parcerias entre o governo e cidades do interior do estado. Além disso, foram anunciados os nomes dos parlamentares que assinaram o requerimento para a instalação da CPI da Cirela.
A deputada Francisca Primo apresentou e defendeu um projeto de lei que institui o Dia do Analista Judiciário, a ser comemorado no dia 28 de setembro, no Maranhão. Já o deputado Júnior Verde se pronunciou sobre a indicação ao governo do estado para a instalação da unidade do IEMA na cidade de Brejo. Nós estamos comemorando, né, dessa tribuna, essa inauguração. Nós tivemos a oportunidade de estar presente, mas aqui agradecer pela sensibilidade do governo em ter entregue essa aqui é a 10ª unidade do Instituto que foi inaugurada no Maranhão. Então é a representação, número 10, que é o número do PRB, né? Olha só como é interessante, o número 10 foi inaugurada a 10ª unidade plena do Instituto, que realmente está lá hoje funcionando em Brejo. O deputado Edivaldo Holanda ressaltou a importância do bairro Anjo da Guarda para a capital maranhense e repercutiu reunião com grupos sociais. Já o deputado Rafael Leitor tratou de parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Coelho Neto. O deputado Zé Inácio anunciou os nomes dos parlamentares que assinaram o requerimento para a instalação da CPI da Cirela. Foram 21 assinaturas e quero agradecer o apoio de todos os colegas. Inicio agradecendo ao deputado Bira do Pindaré, que foi o primeiro a aderir ao requerimento, ao deputado Roberto Costa, Edson Araújo, o Hélito do Curso, deputado Rogério Cafeteira, deputado Braide, deputado Vinícius Louro, deputado Fábio Braga, deputado Léo Cunha, deputado Marco Aurélio, deputado Cabo Campos, deputado Sérgio Vieira, deputado Júnior Verde, deputada Francisca Primo, deputado Paulo Neto, deputada Valéria Macedo, deputado Fernando Furtado, deputada Andréa Murá, deputado Souza Neto e o deputado Raimundo Cutrim. O deputado Bira do Pindaré anunciou sessão especial para celebrar a campanha da Fraternidade 2018. Já o deputado Vinícius Louro repercutiu a morte dos médicos e do piloto na queda de um helicóptero no município de Rosário. Foi um acidente que repercutiu em todo o estado do Maranhão, uma tristeza muito grande para o estado e principalmente para a região do Médio Mearim, onde perdeu um grande médico. A cidade de Poção de Pedras e, mais precisamente, o povoado Lucindo perdeu o seu filho ilustre, que é o doutor Jonas Eloy da Luz. Eu venho a esta tribuna me solidarizar junto à família e dizer que, diante dessa situação, tem que realmente seguir o percurso da vida no momento esse de dificuldade. O deputado Wellington do Curso criticou e apontou possíveis irregularidades em contratos firmados com a Secretaria de Saúde por meio do Instituto Aqua. Mas logo em seguida o deputado Rogério Cafeteiro usou a tribuna e rebateu as acusações. O parlamentar disse que não existe ilegalidade nenhuma nos contratos e afirmou que esta é uma forma usual do pagamento de diretores na área de saúde no estado. Em seu pronunciamento, o deputado Adriano Sarney tratou de mensagem do governo do estado encaminhada para a Assembleia Legislativa, solicitando autorização para contratar empréstimos em moeda estrangeira. Em reunião realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Legislativo, foram analisadas medidas provisórias e projetos de lei do governo do estado. Entre elas, 3 tiveram as apreciações transferidas. Os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisaram medidas provisórias e projetos de lei enviados pelo governo do estado. Algumas matérias receberam pareceres favoráveis que foram aprovados, mas a CCJ transferiu a apreciação de 3 MPs. Uma delas que altera e cria o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano. O presidente da CCJ disse que retirou de pauta o projeto de lei ordinária número 030, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza o governo a celebrar contrato de concessão de uso do Parque Independência, localizado em São Luís. Hoje nós não tivemos nenhuma matéria polêmica que desse grandes debates. O deputado Eduardo Braide pediu vista da medida provisória 272 e sobre a matéria que trata do Parque Independência, eu retirei de pauta para que sejam juntados novos documentos de comprovação
de cartorárias e de folhas do terreno, que está em discussão sobre o Parque Independência, e as outras matérias foram todas bem tranquilas e aprovadas. Veja a seguir uma entrevista ao vivo com o deputado professor Marco Aurélio. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. E o deputado professor Marco Aurélio é o entrevistado de hoje do jornalista Juraci Filho no quadro Sala de Entrevista. Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sempre motivo de alegria e satisfação para todos nós do Portal da Assembleia. E hoje no quadro Sala de Entrevista eu recebo com muito prazer o deputado Marco Aurélio, do PCdoB, professor inclusive de origem. Tudo bem, deputado? Olá, Juraci. Olá, Sabrina. Todos os telespectadores aqui da TV Assembleia, satisfação imensa participar. Deputado, o senhor preside a Comissão de Obras e Serviços Públicos na Assembleia Legislativa e também é vice-presidente de uma comissão que já teve a oportunidade de presidi-la, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que são os trabalhos e que avaliação o senhor faz neste mês de abril? A Assembleia ela funciona bem, tanto na tramitação das matérias nas comissões, como também no plenário. Tem tido uma participação muito integrada. A mesa diretora procura sempre dar essa celeridade nas matérias que têm a relevância e as comissões, por si, fazem esse trabalho com um fluxo bastante intenso. Eu tive a satisfação de ser presidente da CCJ no ano de 2015 e no ano de 2017. O regimento proíbe que sejamos presidentes da mesma comissão de maneira consecutiva. Então, em 2015 fui, 2016 já não pude ser, 2017 fui novamente. Agora estou na vice-presidência da CCJ e estou presidindo a Comissão de Obras e Serviços Públicos. E a CCJ é o coração do processo legislativo. É ali que a gente faz um controle mesmo da constitucionalidade, da juridicidade e dali seguem para as outras comissões e para o plenário. Um trabalho muito forte a Assembleia Legislativa do Maranhão desenvolve e são leis que modificam comportamentos, que criam novas possibilidades de programas governamentais, também de matérias de iniciativa de parlamentares, que mesmo com limitação de atribuição, mas pode muito modificar o comportamento do povo do Maranhão e a Assembleia tem participado de maneira protagonista nesse processo. Deputado, a sua origem laboral é professor na sala de aula. Como é que o senhor tem sentido e avaliado a atuação do governo do Estado, do governo Flávio Dino, na área de educação no Maranhão? Eu tenho um mandato muito próximo dessa rotina mesmo das salas de aula, muito próximo das escolas, das universidades. Eu venho de Imperatriz, eu sou de Imperatriz, da região tocantina, e na minha região, convivendo mais de perto, eu percebo essa mudança. O programa Escola Digna, que inclusive foi aprovado por esta casa, o programa de governo, como um programa mesmo que vai para além do governo Flávio Dino. É um programa que será continuado, virou programa mesmo de governo, isso tem uma efetividade, ele é o programa mais vigoroso da educação hoje em todos os estados do país. Você tem hoje aí uma ação forte na construção de escolas. As escolas de taipa, coberta de palha, sendo substituídas por escolas de alvenaria, escolas dignas verdadeiramente, que melhoram a autoestima do aluno. Por outro lado, um outro eixo do programa Escola Digna, a reforma e reconstrução de escolas da rede estadual. Aquelas escolas de taipa, coberta de palha, são escolas, na sua totalidade, escolas municipais. E é uma mudança ampla de paradigma, que já é uma transformação. E aí, por outro lado, o resgate dessa rede estadual, com reconstrução, reformas, intervenções nessas escolas, que já tem alcançado mais de 700 escolas das 1.200 que o Estado tem. Isso é muito forte. Por outro lado, a implantação de uma rede de escola em tempo integral. Esse ensino em tempo integral, seja da rede Educa Mais, da SEDUC, ou seja também da rede do IEMA,
que não existia nenhuma escola em tempo integral na rede estadual e não existia nenhuma escola técnica profissionalizante da rede estadual. Hoje existe uma rede que em pouco tempo já terá mais de 50 escolas. Isso é muito forte. Só nesta semana mesmo tivemos a inauguração de um IEMA lá na cidade de Brejo, que é muito importante. Agora, na próxima semana, terá lá em Matões. Na região tocantina, serão instalados, qual é a previsão? Inicialmente 3 escolas, né? Pegando ali região tocantina, início ali da região sul. Imperatriz já será inaugurada agora. Quais serão os municípios? Imperatriz, Açailândia e Carolina. Imperatriz já será inaugurada agora. Eu participei muito de perto dessa luta e olha só o modelo que o Estado define. De repente seria muito fácil pegar uma escola que já estaria feita, uma escola do centro, que já estaria com uma estrutura boa. Mas quase sempre o Estado escolhe aquelas escolas lá da periferia que mais os alunos precisam, em que a escola passa a ser um instrumento mesmo de proteção dos estudantes. Eu digo isso porque eu sou da sala de aula, eu já dei aula. E conhece bem essa realidade, Eu conheço bem e eu já tive percebendo ali os 2 eixos da educação, tanto da prevenção quanto do resgate. Eu já dei aula, por exemplo, para aluno lá na sala de aula e tentando ali motivar, criar ali uma perspectiva de um sonho, de uma transformação através da educação, mas já tive também dando aula para esses alunos, de repente, quando não dava certo, e de repente já tive dando aula em presídio, como professor voluntário, e já tive possibilidade de encontrar alunos lá, e de repente perceber, quando a educação de repente não consegue prevenir, e ela tem que servir para resgatar. É um eixo muito diferente, mas a educação ela tem esse alcance. E hoje o governo ele faz essa escolha por essas escolas lá na periferia, em que tem que fazer um investimento muito grande, mas que vai exatamente onde mais precisa. O tempo avança e a gente tem algumas questões ainda para tratar sobre a questão da bonificação aos estudantes maranhenses em relação ao Enem. Como é que está essa situação? Nós fizemos uma luta muito dura nos últimos 3 anos aqui na Assembleia Legislativa, com a participação de vários deputados estaduais, inclusive o nosso presidente Otelino. Avançamos no debate com a UFMA aprovou, o MPF entrou com uma ação e a Justiça Federal suspendeu a bonificação. Nesse momento, 2 recursos tramitam no Tribunal Regional Federal em Brasília, na primeira região, um da Defensoria Pública da União e outro da AGU. Esses 2 recursos representam o pleito da manutenção da bonificação. Serão apreciados por uma das turmas do TRF-1 e nós acreditamos que vamos vencer. Por que nós acreditamos? Porque o único estado que caiu a bonificação no Enem, a bonificação regional, foi o Maranhão. A Universidade Federal do Pará mantém, a Federal do Pernambuco, Rio Grande do Norte, da Bahia e tantos outros. A UNB garantiu na Justiça manter a bonificação regional. E no Maranhão regional. Tem que ser mantido. Deputado, nosso tempo acabou, gostaria de ter mais tempo para poder conversar, mas não vão faltar outras oportunidades para a gente continuar conversando sobre o estado do Maranhão e as suas atividades parlamentares. Muito obrigado por estar aqui no quadro Sala de Entrevistas no Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigado, boa tarde. O quadro Sala de Entrevistas volta na próxima sexta-feira. A seguir, Sabrina Aires retorna com as principais notícias no Portal da Assembleia. Começa hoje o prazo de inscrição para os artistas e grupos culturais interessados em se apresentar durante a programação do Estado para as festas de São João. A repórter Milena Dutra tem os detalhes. O São João, promovido pelo governo do estado, acontece de 15 de junho a 1º de julho. As inscrições para o credenciamento cultural do evento, ou seja, para os grupos que querem se apresentar nos arraiais, começam hoje e seguem até o dia 20 de abril. A partir das 2 da tarde até as 6 horas da tarde, as inscrições acontecem na Biblioteca Benedito Leite, na Praça Deodoro. Este ano, o prazo de inscrição foi definido de forma segmentada de acordo com a modalidade artística. As inscrições das danças regionais e grupos alternativos começam hoje e vão até sexta-feira, dia 6. Os grupos de tambor de crioula podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira, dia 9, até quarta, dia 11 de abril.
No dia 12, próxima quinta-feira, começam as inscrições para os shows musicais e forró pé de serra, que seguem até o dia 16. E por fim, no dia 17 de abril, até o dia 20, acontecem as inscrições para os grupos de Bumba Meu Boi. O edital de credenciamento está disponível no site da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, sectur.ma.gov.br. O resultado das propostas devem ser divulgado no dia 14 de maio. E a divulgação completa da programação do São João de Todos, organizado pelo Governo do Estado, deve sair no dia 25 de maio. Milena Dutra para a TV Assembleia. Ainda falando sobre as festas juninas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, lançou uma campanha com o objetivo de valorizar um dos sotaques do Bumba Meu Boi mais tradicionais, mas que nos últimos anos vem perdendo representantes. Atualmente, apenas 6 grupos de sotaque Costa de Mão estão em atividade. O nome do sotaque vem da forma como os instrumentos são tocados. A origem remonta ao período escravagista. Mesmo com as mãos feridas, os negros não deixavam de festejar o São João e tocavam com as costas das mãos. O ritmo cadenciado soa como uma espécie de lamento. Nos versos de um dos mais antigos cantadores, mestre Umbelino, a determinação de quem luta para manter viva uma das maiores tradições culturais do Estado. Esta cientista social do IPHAN, ao lado do mestre Umbelino, participou do programa Som do Povo da Rádio Web da Assembleia Legislativa. Ela detalhou alguns dos motivos pelos quais o sotaque Costa de Mão vem sumindo no Estado. O que eles identificam como problema? É o desinteresse do jovem, né? Que acha que é um boi de velho, que é um boi desinteressante, que é um boi muito lento, muito devagar. Tem também a questão, e aí isso aí a gente vai levar para a questão da falta de material humano para o boi, né? Isso é importante, né? É um problema. Eles também colocam muito a dificuldade financeira, porque são pessoas que não têm muita renda e o material para colocar o boi na rua é caro. Então, é um boi que tem muito bordado, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, lançou uma campanha de valorização do sotaque Costa de Mão. Esta é uma das formas de buscar manter viva a expressão artística. Só para se ter uma ideia, em 2001 foram catalogados 18 grupos no estado. Em 2017, só restavam 6 em atividade. E somente 4 mantiveram a tradição de se apresentar nas festas juninas. Mestre Umbelino falou das dificuldades em manter o grupo em atividade. É dispendioso o nosso custo. Por isso é que é. Só bois são 3 no meu terreiro. 25 índias. Chapéu de fita são 25 chapéu de fita. Viu? Agora instrumento, esse tipo de coisa. E tudo à custa da casa, para um boi que ganhava pouco, não tem condição. Então, a empresa que roda para a gente não quer saber se a gente recebeu o dinheiro, se não recebeu, não, ele quer o dele. Então, eu parei 2 anos. A cientista social do IPHAN lembra ainda que na próxima avaliação do IPHAN sobre o título de Patrimônio Cultural do Brasil, concedido ao Bumba Meu Boi, a possibilidade do desaparecimento do sotaque Costa de Mão pode contar como um ponto negativo na manutenção do título. Em 2021, vence o prazo de 10 anos do título e aí o IPHAN abre um processo de revalidação. Então, se um dos sotaques acaba, significa que a gente não salvaguardou o nosso bem, né? Então, isso é um ponto negativo para a gente, né? No processo de revalidação. A gente já chama atenção para isso. Então, vamos valorizar, vamos dar importância, né? Ainda durante a entrevista na Rádio Web, mestre Umbelino, acompanhado pelo filho, cantou uma toada. A letra fala em deixar a tristeza de lado e seguir com a obrigação de cantar. Por isso, ele diz que o sotaque não vai morrer. Pra cantar boi pra você, e até hoje eu ainda não deixei. Não, não morre. Não morre, não. Para isso eu estou treinando meus filhos, meus netos, todo mundo, para não cair o sotaque nosso.
Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.